Continuando, galerinha, quadro 5, né? Nossa quinta etapa da aula, quinta e última, eu acho que vai dar para resumir aqui, tá? Vamos lá. Mais características do período Fordismo, do sistema Fordismo. Em 1915, o preço médio de um veículo era de 900 a 850 dólares o veículo, tá? Só fazendo uma continha de ajuste aqui, o dólar hoje está 5 vezes mais, tá? Mas aí o preço aqui está falando lá de 100 e tantos anos atrás, né? De 105 anos atrás. Naquela época, que era 900 dólares esse veículo, 900 mil não, 900 dólares, tá? Ford reduziu para 490, ou seja, quase metade. Faltou um pouquinho coisinha aqui para metade, certo? Ou seja, ele conseguiu, lá nos princípios dele, voltando lá no primeiro vídeo, que eu falei sobre os princípios da economia, no mínimo de estoque e no mais barato, ele conseguiu aqui, ó, no mais barato. É como se você imaginar um carro hoje novo de 40 mil reais e um carro novo hoje de 20 mil. Será que a diferença é grande? 21, 22 mil, vamos supor, né? No final do ano, nós estamos falando de 1915 ainda, no final do ano, eu escrevi errado aqui, eu não quero dizer que ele vendeu no final do ano. No final do ano ele já tinha vendido o total de 300 mil unidades. Então, olha só, hein, pessoal, nós estamos falando aqui que em 1903 ele criou a Ford Company, em 1908 ele lançou o T-Bigode, em 1913, acho que foi 13, que ele foi lá e conseguiu vender 10 mil unidades, deixa eu ver se é 2013 mesmo. Não, em 8 ele lançou, em 1913 ele reduziu o prazo de construção de montagem, em 1914 ele conseguiu vender mais de 10 mil ao longo de um ano, e em 1915 ele tinha vendido mais de 300 mil, enquanto todos os outros concorrentes lançavam um padrão de carro e vendia 50 unidades, 60, 80, 100, ele vendeu apenas 300 mil. Isso eu estou falando de um ano, tá? É porque eu não vou aprofundar mais no estudo, porque a ideia aqui é vocês compreender Ford superficialmente, mas quanto mais vocês aprofundarem aqui, ó, Ford chegou a vender 1 milhão de veículos em pouco período lá, tá? Chegou uma época que o veículo mais vendido no mundo era de Ford, tá? Os reis, os príncipes, os governadores, os presidentes utilizavam o carrinho da Ford aqui, ó, tá? Vamos continuar onde que eu parei aqui, né? Ford também, ele criou o sistema horizontal e vertical. Na realidade, eu acho que essa palavra criou aqui não pega muito bem. Ele não é que ele criou, ele intensificou. Deixa eu melhorar aqui a expressão. Ele intensificou esse sistema horizontal e vertical. O que é o horizontal e vertical? Porque o Hzinho aqui, ó, significa horizontal. Horizontal significa comprar de terceirizados, ou esses terceirizados aqui, eu escrevi errado também. Eu com pressa aqui, eu faço coisa carregada, né? É de terceiros que eu quero dizer, né? Ele comprar de terceiros, ou terceirizar, aqui eu coloquei até uma abreviação, terceirizar serviços. O fato de você comprar de terceiros ou terceirizar serviços, quando eu digo comprar de terceiros, se eu vou montar um carro e eu preciso comprar o pneu de uma outra empresa, eu estou comprando de terceiros, tá? Ou terceirizar serviços, certo? Isso aqui, ó, significa que é um sistema horizontal, tá? Horizontal que te enxerga o horizonte, muitas pessoas participam, é o horizonte isso. E o sistema aqui é vertical, que é o V, que é o Vzinho aqui, ó, que significa produzir tudo que for possível e o que você vai utilizar. Não, é impossível você conseguir ser uma empresa 100% vertical, impossível. Você vai dar conta de ser uma empresa parcialmente, ou um ou outro, ou um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Ou X% de um, X% de outro, mas 100% de um de outro não dá, né? Mas ele quis intensificar o seu processo de produção no sistema vertical. Inclusive, ele criou, né, a cidade de Fordlândia. A cidade de Fordlândia, que fica no Pará, que inclusive é um interesse meu de conhecer, inclusive está no Senado para ser aprovado essa cidade como cidade histórica aqui no Brasil, como um patrimônio cultural histórico, certo? E lá nessa cidade aqui de Fordlândia, tanto em Fordlândia como no Amazonas, ele estava fundando uma outra cidade, mas ele morreu nesse prazo, não deu tempo. Mas a
a ideia dele era, nessas duas regiões, tanto no Pará como no Amazonas, tinha muita plantação de seringa. E com a plantação de seringa, dava para extrair o látex. Para extrair o látex, fabricava borracha. Então ele tinha uma fábrica de fabricação de borracha. E essa fábrica de fabricação de borracha, ele conseguia fabricar os pneus dele, tá? E antes dele morrer, ele já estava com os planejamentos de investir em indústrias que produziam o vidro e em indústrias que produziam em segmento siderúrgico, para produzir o metal, para produzir o aço no seu carro, né? Então ele morreu antes desse tempo, né? Inclusive Fordland não durou muito tempo. Logo quando ele lançou, que ele criou, ele fez uma vila, ele fez uma cidade inteira, com creche, com escola, com igreja, com praça, com rua, os bairros, as fábricas dele na cidade, né? Se vocês tiverem curiosidade, entrem na internet para vocês verem um pouquinho sobre a história de Fordlândia. E se porventura tiverem curiosidade, tiverem condição, vá em Fordlândia, né? Faça muitas fotos e me mande, né? Então ele morreu, né? Não foi possível concluir esse grande sonho dele, mas ele estava nesse caminho aqui, ó, de verticalizar a empresa dele. Por que ele estava com esse plano aqui, ó? Porque ele percebia que era muito difícil ele convencer os outros empresários. E ele falou o seguinte: em vez de eu convencer os outros, eu mesmo vou lá e faço então, né? E aí nessa ambição de fazer acontecer, porque ele realmente conseguiu fazer acontecer muitas coisas, ele foi lá e fabricou e montou a Fordlândia, que é para fabricação de pneu, né, que utilizava muito pneu, mas os planos dele não era parar por aí, tá? Era também produzir o vidro dele e o metal que ele utilizava, né? Que pena que ele morreu antes de concretizar isso aí. Só que esse investimento de vidro e de siderurgia não era no Brasil, tá? Pessoal, não vou apagar o quadro para fazer a sexta parte, mas eu vou comentar aqui com vocês, eu quero que vocês copiem aí, tá bom? Quais que foram mais conquistas? Tem só mais, acho que tem mais 3 coisinhas aqui. Quais que foram outras conquistas que ele conquistou também, né? Nas empresas de Ford, foi o menor índice de absenteísmo. Aí você fala assim: professor, que diacho é isso, absenteísmo? Deixa eu apagar aqui só para me explicar. Absenteísmo é uma expressão que tem dentro da área de recursos humanos. Vou até escrever aqui, ó. Absenteísmo. Esse nome lindo aqui, que parece um monstro, na época, antes de Ford, era de 10%. Ele conseguiu reduzir para 0,5%. Se a gente for dividir aqui, ó, dá uma diferença de 20 vezes. Né? Mas o que é o absenteísmo? O absenteísmo, pessoal, é a capacidade do tempo à toa. Vou transformar essa palavra numa simples explicação. É o tempo à toa. Sabe aquele tempo de ir no banheiro, aquele tempo, vamos falar o tempo de hoje. O tempo de ficar no WhatsApp, de bater papo, de esticar, de trocar uma ideia ali com o colega, de ficar zoando, de chegar uns minutinhos atrasado, de ir embora um pouquinho mais cedo. Tudo isso aí, ó, esses minutinhos aí, ó, chama-se absenteísmo, que é basicamente dar ou não, né? Enrolar o cabelo e as pernas. Então ele conseguiu reduzir 20 vezes isso. Vamos supor que uma jornada mas também faz sentido, porque naquela época você imagina uma jornada de 15 horas. E era pouco ainda, porque 10% daria 1h30. Hoje o absenteísmo nas empresas é muito maior, por causa do WhatsApp, por causa de meu pai está doente, minha mãe morreu, minha avó não sei o que. É tanta desculpa que dão, que o absenteísmo hoje é muito maior mesmo. Chegar atrasado, ir embora mais cedo, pedir um atestado e ficar no WhatsApp, ir do banheiro demorar meia hora, tomar um cafezinho em 10 minutos, né? Mas naquela época, imagina comigo, numa jornada de 15 horas ao longo do dia, que era muitíssimo, lógico, óbvio, eles ainda conseguiam dar um nó de 10%, que seria 1h30 à toa. Tá? Professor, eles faziam conta disso? Sim, faziam conta disso, né? E Ford conseguiu reduzir para 0,5%. Então vamos fazer uma análise aqui, ó, que uma carga horária de 8 horas, 10%, primeiro tem que fazer a conta em minutos, né? Daria 800 menos 60, vamos fazer a conta aqui, 800 menos 120. 680 minutos, que era a jornada deles, né? Isso aqui é 100%. 10% dá 68. 5% é 30. Não, 68, isso. 6,8 horas. Dá 3,4. Nossa, muito pouco. Opa! Muito pouco.
Dessas 8 horas aqui, ó, ele conseguiu reduzir, pessoal, vou arredondar o número aqui, ó, para basicamente 24 minutos ou 34 minutos. Vamos colocar aqui que seja meia hora ao longo do dia, né? Ele conseguiu reduzir para esse absenteísmo aqui, ó, é muito pouco. Hoje o absenteísmo é muito grande. Hoje vai dar aí nada umas 2 horas, numa jornada de 8 horas. Ninguém trabalha 8 horas sem parar. No mínimo aí, para quem trabalha 8, na realidade, 2 horas é à toa, tá? E outra coisa, ele conseguiu melhorar a taxa de rotatividade. Que troço é esse, rotatividade? Rotatividade que roda, né? Então, essa expressão rotatividade, não vou copiar aqui, só vou explicar. A rotatividade, né, era na época de 400%. E ele conseguiu reduzir para 15%. Ou seja, ele conseguiu ter uma redução de 385% o índice de rotatividade. O que é esse troço aqui, professor? Rotatividade é a capacidade de entrar uma pessoa na empresa e depois ela sair. Vou trocar em outras palavras, é a mesma coisa de você contratar alguém e mandar embora. Eu tenho 100 vagas na minha empresa. Só que ao longo do mês eu contratei 200 pessoas. E eu mandei embora 200, né? Porque se eu contratei 200, eu mandei embora 200, né? Então, o índice de rotatividade aqui, ó, tá dando 200%. Só que na época de Ford aqui, ó, vou dar um exemplo bem facinho para vocês compreenderem. Vamos supor que numa fábrica precisaria de 400 funcionários, de 100 funcionários. Ao longo do mês, contratava 400 e mandava embora 400, ou pedia conta, ou ia embora, ou não queria trabalhar mais 400. Isso aqui, ó, dá um percentual de 400% aqui nessa classe aqui, ó, né? E ele conseguiu fazer, sabe o quê? Olha para vocês verem, ó, 100 pessoas que eu quero que trabalhem, 400 pessoas entravam e saíram da empresa por mês. Será que é pouco? Sabe o que Ford fez? Ford fez assim, ó, para cada 400, hein? Tá vendo que é muito, né? Ford fez assim, ó, para cada 100 pessoas que trabalham aqui na minha empresa, a rotatividade era de 15 pessoas. Será que caiu ou não caiu? Caiu? É muito. E como a aula é ao vivo, né, a mulher entrando no carro, o portão abrindo. Só para finalizar aqui, pessoal, as empresas de Ford ao longo do tempo, não, ao contrário, as empresas em geral, ao longo do mundo em todo, aderiu-se às ideias de Ford. Inclusive os governos aderiam à ideia de Ford, né? Porque eles perceberam que as empresas conseguiam ter desenvolvimento e crescimento. Trocando em outras palavras, em curtíssimas e simples palavras, tudo que eu falei de Ford aqui, né, que eu puxei o saco de Ford aqui até dizer chega, eu quis dizer o seguinte, que Ford conseguiu provar que dá para fazer. Tá? Ford tinha o sangue de administrador, de empreendedor no corpo, né? E conseguiu provar isso, só não fez mais porque morreu, né? Claro que a empresa de Ford hoje, ela não é potência mais como era no passado, porque lançou outros concorrentes, ele morreu, veio outras pessoas, os filhos, os netos e outras pessoas para gerenciar a empresa. Enfim, a Ford ela é simplesmente mais uma hoje. Mas há 100 anos atrás, a Ford não era mais uma. A Ford era um cara que conseguiu revolucionar o mundo todo, que conseguiu ajudar o mundo todo. Se nós temos e somos o que nós somos hoje, nós devemos muitos favores há 100 anos atrás, na época de Ford. Pessoal, eu acho que não vai dar tempo de eu explicar mais conteúdo para a aula de hoje, né? Porque eu tenho que dar o tempo de vocês compreender, o tempo de assistir o vídeo, de dar pausa, de copiar. Então eu só vou preparar uma atividadezinha ali rapidinho, tá até montada já, é só ajustar umas coisinhas e eu envio no grupo e envio na plataforma também, tá bom? Até mais, boa noite, podem me perguntar, pessoal, sem estresse, pode perguntar. Lembra-se, vamos utilizar o nosso tempo para encher nossa bagagem de conteúdo, de informação. Não vamos ser pessoas idiotas ou burras ou sem noção no mundo. Nós temos que tentar ser cada dia melhor do que o outro. Se ontem eu aprendi isso, eu tenho que aprender mais. O mundo não pode ter, não precisa, já tem demais. Gente que reclama, gente que acha ruim, gente que não dá conta. O mundo precisa de pessoas que querem fazer, que querem aprender, que querem evoluir, tá bom? Boa noite, até mais.